Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Mais uma tarde de polêmica no futebol brasileiro, hein? Mais uma tarde de Copa do Brasil gerando discussão, gerando aí crise nos bastidores, porque Augusto Melo garantiu: o Corinthians vai ao STJD, vai recorrer ao STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tá? Por causa dessa mudança das datas das semifinais da Copa do Brasil, hein? O Corinthians não vai aceitar. O Augusto Melo colocou até que pode não entrar em campo. Pode se negar a entrar em campo o Corinthians se a CBF permanecer aí com a mudança das datas da semifinal da Copa do Brasil. Foi toda aquela polêmica que o Flamengo pediu a mudança por causa da data FIFA, porque seus jogadores estariam acabando de chegar de viagem com suas seleções. A CBF atendeu ao pedido do Flamengo e aí o Corinthians e o Vasco agora indignados. O Pedrinho, também presidente do Vasco, se disse indignado e também falou que vai recorrer à justiça. Ou seja, vai dar muito assunto ainda até esse segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Porque o que gera polêmica mesmo é o segundo jogo. Esse que eles alternaram ali as datas, tiraram do fim de semana o Campeonato Brasileiro, colocaram a Copa do Brasil. Claro que tem também a televisão envolvida, a transmissão do jogo. É óbvio que interessou a emissora que faz a transmissão mudar as datas. Tem muita coisa em jogo e vai ter muita polêmica. Inclusive, a gente vai mostrar aqui as declarações do Augusto Melo indignado. Do outro lado, Flamengo e Atlético Mineiro concordaram. Eles querem a mudança da data, como a CBF o fez. Por quê? Porque eles vão ter mais jogadores ali selecionáveis. Então, é importante a gente trazer todos os detalhes dessa briga nos bastidores, porque ontem mesmo eu perguntei para o Flávio Prado se ele achava que poderia mudar. E ele disse: duvido, CBF já tomou a decisão. E eu falava: eu não duvido não, hein? Eu acho que o Corinthians vai bater o pé, eu acho que o Vasco vai bater o pé, vão recorrer à justiça. Claro que a gente sabe que muitas vezes aí no meio do futebol tem muita politicagem, inclusive jurídica, e às vezes eles fazem o que interessa mais à CBF, mas Corinthians até colocando em jogo que pode não entrar em campo, nem entrar em campo, ou seja, vai gerar muita polêmica esse assunto. Flávio, você disse ontem que você não acredita que vai mudar, que você não acredita que nada vai mudar, mesmo com o Corinthians batendo o pé e o Vasco batendo o pé. Eu discordo. Eu acho que eles já estão recorrendo à justiça. Eu acho que o Corinthians já está ameaçando até não entrar em campo. Tudo bem que eu duvido que isso vá acontecer. E outra, o Augusto Melo disse que o presidente da CBF prometeu a ele que ele vai conversar hoje com o coordenador de competições da CBF. Ou seja, vai ter assunto e vai ter polêmica até esse segundo jogo, hein, Flávio? Você continua achando que nada vai mudar? E o que você acha dessa polêmica toda em torno dessa mudança de data aí da semifinal da Copa do Brasil? Muito boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Claro que não vai mudar nada. E o Corinthians não recorreu à justiça. Ele recorreu ao STJD, que é a justiça esportiva, claro, né? É o que ele tinha que fazer, senão poderia ser até suspenso pela FIFA, que também não aconteceria. Mas ele seguiu as normas. Só que o STJD, ele é da CBF. Eles fazem aquilo que a CBF manda. Ou seja, a CBF diz assim: atende lá, arruma uma desculpa e tá tudo certo. Então, sabe, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Agora, isso existe na justiça um termo chamado juris esperneando. Você pode espernear à vontade. E eles têm que mostrar, dar satisfação para o torcedor. Não, nós tentamos, tá pensando o quê? Comigo não e tal. Não vai acontecer nada. Agora é bom, né? Dá polêmica, dá assunto. Agora, chance de mudar, zero. Chance de não entrar em campo, aí já não é nem zero, é daqui na lua de distância, sabe? Mas hipótese nenhuma.
Isso uma vez eu lembro que o Vicente Matheus fez, aqui na Federação Paulista de Futebol. Primeiro, era o Vicente Matheus. Segundo, ele era outro tipo de cara, né? E era outra situação. Então, esquece. Agora é bom, dá assunto, dá tema. E os caras estão tentando mostrar serviço. Agora, o STJD vai fazer o que a CBF mandar. Ele sempre faz isso. A CBF fala, ó, esse julgamento... É igual o São Paulo e Fluminense. Eles acharam o atraso no envio do material. Eles acham o jeitinho. Então, não vai acontecer nada. Mas é bom, dá tema, dá discussão. Ou seja, o STJD, para você, tá na mão da CBF. Eles fazem o que interessa pro trabalho todo, né? Sempre foi assim. Eu dou sempre o exemplo de Portuguesa e Fluminense. Se fosse a Portuguesa que seria beneficiada com aqueles pontos, aquela coisa absurda, aquele julgamento, e a Portuguesa tivesse caído e tivesse acontecido tudo aquilo com o Fluminense. Sabe quando a Portuguesa ia subir, o Fluminense ia cair? Nunca. Aí os caras dão um jeitinho ali e tal, trouxeram o Fluminense e derrubaram a Portuguesa, que não tinha força nenhuma. Então o STJD, ele conversa, ele é bom de conversa. A gente tem aí, eu concordo com o Flávio, tem muita política envolvida, eu concordo que é difícil, mas eu discordo que seja impossível. Por quê? Porque era o calendário original, era o calendário que valia, e 2 dos clubes envolvidos na mudança não concordaram. O Vasco não concordou e o Corinthians não concordou. Então, eu acho que tem a justificativa para eles tentarem, claro, bater o pé. O que eu quero saber de vocês é só esperneando, é só fazendo mídia, ou vocês acham que realmente o Corinthians teria coragem? Ah, não, CBF manteve o jogo, não vamos entrar em campo. Vander. Um abração para você, Asmar, para o Flávio Prado, para o nosso Bruno Prado, para vocês todos que estão nos acompanhando. Esse é um assunto que vai ocupar as páginas, né? Até a hora, até da primeira partida rolar, né? E talvez até depois disso. Mas eu queria só destacar que essa foi mais uma atrapalhada da CBF. Eu fiquei pensando nas últimas horas, né? Uma entidade rica, um prédio luxuoso, todo mundo sabe, sede própria, num país que tem o futebol como a sua principal modalidade esportiva, o poder todo, um cofre repleto de milhões em várias moedas, evidentemente. Não faltam funcionários por lá. Não faltam também um pacotão de departamentos. Tem até departamento que cuida da ética, do compliance. Lá é um negócio espetacular. Aí muda data de uma competição de jogos, atendendo ao apelo de 2 filiados, que, aliás, nada impede deles realmente pretenderem isso. Se sentem em dificuldade técnica, querem mudar, querem ter as suas equipes principais. O pedido está perfeito. A mudança, sem consultar os outros interessados, os 2 outros, é impensável para mim. Estão batendo muito no responsável pelo departamento técnico da CBF. É sempre assim, né? O nego bate no árbitro e não fala da direção da CBF. Bate no diretor técnico e não fala da direção da CBF. De quando em quando só pinça o nome dele e tudo bem. Ele é um gênio e quem fez a lambança é uma anta. É isso que fica, né? Você acha que o diretor técnico da CBF tem autonomia suficiente para fazer esse tipo de mudança sem consultar o presidente? Ele, me imagino, seja um homem inteligente, cauteloso. Olha, se ele vai mudar um jogo do Nogueirópolis, tudo bem, a secretária dele, qualquer pessoa menos estrelada no departamento pode fazer a mudança. Mas envolvendo os personagens que nós estamos falando, ele não vai consultar o presidente? Por telefone, pessoalmente, presidente, olha, estão pedindo isso. O que eu faço? O presidente deve ter falado alguma coisa. Eu não vi nenhum pronunciamento da emissora que detém os direitos dizer claramente que ela pediu a mudança. Acho que seria improvável quem tem os direitos não ser consultado num momento como esse. Mas a emissora não se pronunciou. Quem poderia pedir? As federações envolvidas. Pelo que se sabe, as federações envolvidas são onde os clubes estão afiliados, não se manifestaram claramente até agora.
A Federação Paulista de Futebol não abriu o bico sobre esse tema que está nas páginas. A Federação do Rio de Janeiro, que não bica muito, até a página 3, com a CBF, não se pronunciou. Hoje pela manhã eu fiquei sabendo que um dos advogados, um dos escritórios de advocacia que defendem, um deles, que defendem o Vasco da Gama, é presidido pela parente do presidente da Federação do Rio de Janeiro. Isso eu fico pensando, mas o presidente da Federação é contra ou a favor? Se o aparente dele está defendendo o Vasco da Gama, como é que fica isso? Né? Eu confesso a você que eu tenho um traço de dúvida. O Corinthians também vai ser defendido por seus advogados. O STJD, todo mundo sabe que há um alinhamento entre o STJD e a CBF. É um alinhamento. Dificilmente eles mudam os anseios da CBF. E quando mudam, são mudanças, digamos assim, sem grande importância, não relevantes. Essa é uma mudança relevante. O que é que o STJD vai fazer? Eu estou falando tudo isso porque é muito difícil para mim, para saber, achar que tem um envolvido. É o diretor técnico que foi lá e mudou. Não é verdade. Agora, é impensável a falta de profissionalismo. Você faz uma mudança dessa e não consulta os demais interessados. Sabe? Porque, no fundo, talvez, se eles fossem consultados, eles até... É chute, hein? Não é informação. Eles até... essa vez nós concordamos. Está me devendo um favor, hein? Agora, não for... de pai para mim, ele foi por 1 minuto. Isso, Agora, eles não foram consultados, eles têm que jogar para a plateia. São milhões de torcedores do Corinthians que querem que o presidente bata na mesa. São milhões de torcedores do Vasco da Gama que querem que o presidente suba na mesa. Isso vai acontecer. Não acredito que o Corinthians pense seguramente, com seriedade, em não entrar em campo. Não acredito. Claro que se acontecer será surpreendente para mim, mas não acredito. Eu acho que o Corinthians vai fazer o que tem que fazer. Pedir para o STJD, mostrar que há um carinho todo especial pelos pedidos que foram feitos pelo Atlético e pelo Flamengo, que realmente nós somos olhados com muita frieza. Tudo isso, essa indignação toda, essa reclamação toda, vai passar na primeira reunião que acontecer no Rio de Janeiro. Fico imaginando, Vanderlei, o cara ensaia na cara de indignação. Tá boa a minha cara de indignação. Eu sei. Faz assim, aquela carinha. Tá, faz uma maquiagem mais escura. Aquela coisa, dá uma indignação. Eu não acredito, em todas essas reclamações que são feitas na CBF, eu não acredito na verdade da indignação. Eu acho que, com todo respeito, são indignações falsas. É apenas uma figuração. O Flávio conhece bem que ele fez curso. Vocês acham mesmo? Eu acho. Agora perguntando sério, porque, eu sou um cara que eu não falei com ele nesse aspecto. Com quem? Mas eu conheço bem o Pedrinho. Eu não acho que o Pedrinho é um cara muito político assim, em termos de futebol, não, sabia? O Augusto Melo eu não digo, porque eu não conheço tanto pessoalmente. Mas o Pedrinho, eu acho que ele é um dirigente diferente desses antigos dirigentes do futebol brasileiro. Eu não acho que o Pedrinho está fazendo figuração, não, Wander. Eu não sei vocês. Primeiro, o Augusto eu não conheço direito. Primeiro, eu tenho uma imagem muito boa do Pedrinho. Eu também. Atenção, para deixar muito claro. O Pedrinho, até recentemente, era rota de colisão com a SAF. Todo mundo sabe o que aconteceu na SAF do Vasco da Gama. Tira para cá, briga de justiça e tal. Ele brigou para reassumir a fumaça por lá. A gente tem que esperar, que a reação não pode ser uma reação doce. Ele tem que fazer o que ele está fazendo. Eu não estou dizendo que ele não tem interesse, ele gostaria que o Edinaldo voltasse atrás, claro. O Augusto Melo gostaria, claro. Diante dos olhos da massa do Vasco da Gama e da massa do Corinthians, eles serão vitoriosos, sem dúvida. Eu acho que, no fundo, eles querem isso, mas sabem no fundo que o jogo está marcado e deve acontecer. Se não acontecer, poxa, as coisas estão mudando no futebol. Deram um bico nos fundilhos da CBF quando ela faz os seus absurdos.
E ela fez muitos. Essa é mais uma lambança, como eu disse, da CBF. Mas não acredito na força da indignação, dos protestos, das reclamações, tudo que estão fazendo por aí. Se por acaso a detentora dos direitos realmente deu sinal verde para que a mudança fosse feita, será que nem ela foi consultada? Vai ter autonomia, sim, a CBF lá em Nogueirópolis. Já pensou? Paga os direitos, são 2 ou 4 clubes envolvidos, é realmente um jogo importante, mata-mata é uma delícia, faz a mudança e não consulta. Se não consultou, é muito provável que as coisas talvez até mudem. Mas se consultou, e a verdade não adianta esconder, né? Hoje a gente não sabe por inteira, amanhã a gente vai saber. Wander, mas também tem a possibilidade de ter consultado e ter sido negado, né? Tem isso também. Podem ter consultado, porque o que parece que aconteceu, pelo que eu tô lendo, não sei se eu interpretei errado, é que houve uma consulta, mas não concordaram. Vasco e Corinthians não concordaram. Também tem essa possibilidade. Bom, que pelo que a gente sabe, não houve, vamos admitir que foram consultados. Não teve concordância. Não muda. Ué, tem 4 equipes envolvidas. 2 querem e outras 2 não querem. Não muda como está. Deixa do jeito que está. Ué. Então, é por isso que eles estão reclamando. É exatamente por isso. Porque quiseram mudar. 2 clubes não concordaram. E mudou. Eu acho que a polêmica está aí. A indignação é por isso. Mas já não tinha uma data já definida? Não tinham 2 datas definidas? Tinham, eram as 2 quartas-feiras. Era sempre no meio da semana, não sei se era quarta. Ou então para mudar isso, há necessidade de concordância de todos, Asmar. Mas não houve, é aí que está o problema. Então não pode mudar. Então não pode mudar, se não houve... Então você está me dizendo que pode mudar agora com o STJD. Não. O assunto chegou na justiça. O STJD vai pender para que lado? Eu entendo que ele é muito afinado com a CBF. É a mesma coisa do erro de direito do São Paulo e Fluminense. Friamente, se tivéssemos uma justiça, o árbitro confessou erro de direito. O que tem que fazer o tribunal? Ele pode encontrar esse puxadinho que foi dito aqui. Perdeu 3 minutos, felizmente. Não tivesse perdido, aí sim. Se não tivesse perdido o tempo, aí a gente mudava. Mas perdeu o tempo. Então, o que você quer que eu diga aqui? Eu só posso dizer que foi uma lambança enorme, criou uma grande fumaça, tira o foco de muitas coisas... E que a gente vai ter que esperar. Eu não acredito que as equipes deixem de entrar em campo. É isso, Osmar. Eu vou colocar aqui essa declaração do Augusto Melo, não descartando, Bruno, a possibilidade do Corinthians não entrar em campo, tá? Pela Copa do Brasil. Ele não descartou a possibilidade. Essa é a situação que, imagina, o Corinthians bate o pé realmente. Não vamos entrar. Corinthians e Vasco, pronto. Corinthians e Vasco conversam e falam, não vamos entrar em campo. Pronto, não tem semifinal de Copa do Brasil. Então, vai ter que haver aí algum acordo. Se Corinthians e Vasco realmente fizerem o que eles estão dizendo que podem fazer. Porque o Augusto Melo, ele diz o seguinte, a gente vai botar aí a arte na tela, o Augusto Melo, ele fala, depende sobre a possibilidade de não entrar em campo. Depende do que a CBF vai nos falar amanhã. A gente está esperando uma ligação deles. Diz o presidente, hoje para mim, que amanhã o diretor de competições vai nos ligar e a gente vai ter uma conversa. Vamos aguardar isso. A gente depende deles agora. O Corinthians não vai ficar quieto, não vai omitir isso que estão fazendo. Vai ter atitudes que podem complicar algumas situações também. E aí ele complementa. O presidente da CBF disse que o diretor de competições está em Recife, se não me engano, em Pernambuco, e que amanhã ele vai nos ligar. Sendo que na sexta-feira nós ligamos para ele o dia inteiro. Ele não nos atendeu e depois de um certo horário desligou o telefone. Olha a falta de respeito conosco. Então agora, diz o presidente da CBF, hoje troquei 2 mensagens com ele, diz que amanhã
ele vai nos ligar. Olha aí, ó, é o presidente Augusto Melo, do Corinthians, deixando claro que ele agora está esperando o diretor de competições da CBF. É aquilo que a gente fala sempre, né? Tudo que envolve a CBF envolve bagunça, hoje em dia. Envolve descredibilidade, né? É uma falta de credibilidade absurda que tem a CBF. Não é uma entidade respeitada, mas é aquilo que a gente sempre fala aqui. Tem os clubes na mão? Tem. Porque eles decidem tudo, os clubes poucas vezes se mobilizam contra a CBF porque não são unidos. Isso eu digo sempre, né, Bruno? Eu sempre falo isso aqui. O Flamengo pediu para mudar agora e aí está sendo criticado. Só que os times que agora estão ali, não pode mudar, também não apoiam quando o Flamengo pede para paralisar as competições em data FIFA, que é o que deveria acontecer. É um absurdo não paralisar competições em data FIFA, gente. Isso acontece em todo lugar do mundo. Eu já falei aqui 1000 vezes e vou falar de novo, porque parece que pouca gente tem coragem de falar. Eu vejo muita indignação. Que absurdo mudar a data. Claro, porque ganha engajamento. Só que também tem que falar que é um absurdo não parar competições em data FIFA. Os clubes que mais investem são os clubes que mais perdem jogador, pô. Aí os clubes que mais fazem pelo espetáculo perdem seus principais jogadores e perdem competitividade por causa da incompetência da CBF em fazer um calendário. E aí que tá. E aí nenhum clube entra nessa briga junto. Nenhum clube. Que se dane. Deixa Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro se lascarem. Eles são os que têm mais jogador convocado, que fazem mais a diferença. Ótimo. É aquilo, cara. Não tem santo nessa brincadeira. Nada que envolve futebol brasileiro, cartolas e CBF, tem santo. E aí agora gera toda essa discussão. Agora, Bruno, o Augusto Melo diz que o Corinthians também tem 4 jogadores pré-convocados. Mas que a preocupação dele não é com isso. Que a preocupação dele é com o andamento do campeonato. Que ele está preocupado com a logística. 3 competições. Você acredita nessa versão ou não? O grande interesse do Corinthians é mesmo o Flamengo sair prejudicado, ter menos jogadores aí disponíveis para brigar pelo título da Copa do Brasil. Bom, tem algumas questões aí, né? Todas as decisões no futebol, elas são políticas, todas. Né? Não tem decisão técnica, são decisões políticas. Seja das entidades e dos clubes também. Os clubes todos são políticos. Talvez os que hoje sejam SAF não sejam tão políticos, porque não tem eleição, o cara é o dono e acabou, ele faz o que ele quiser. Mas os clubes que têm eleição, eles são totalmente políticos. Nenhuma decisão, ela sai da política. A demissão de um técnico é uma decisão política. Ela é decidida de acordo com os apoios políticos do clube, todos, sem exceção, são todos políticos, né? Nos clubes, na CBF, em tudo. Então as decisões, elas são políticas. Essa decisão, ela foi articulada politicamente e foi consultada, claro, a televisão, que é a TV Globo, que transmite o Brasileiro e a Copa do Brasil, e ela topou trocar, porque o que aconteceu? Os jogos de volta, eles vão para o fim de semana. E os jogos do Brasileiro, que seriam no fim de semana, vão para o meio de semana. Logo depois da data FIFA. A data FIFA acaba na terça, na quarta e quinta já teria a Copa do Brasil. Aí inverte. Os jogos do Brasileiro que envolvem Vasco, Atlético, Flamengo e Corinthians vão para a quarta e quinta. E os jogos de volta da Copa do Brasil vão para o fim de semana. Claro que o errado aí é ter jogo quarta e quinta logo depois da data FIFA. Depois da data FIFA, o futebol só deveria voltar no final de semana e não 2 dias depois para que os jogadores pudessem retornar. Mas isso também é um problema que os clubes brigam muito pouco. E não adianta um brigar isolado, porque não vai ter força sozinho. Tinha que todo mundo, o calendário está ruim, nós todos queremos mudar. Mas aí cada um pensa no seu. Hoje o Flamengo, por exemplo, ele briga para que na data FIFA pare porque ele tem jogador lá. Se ele não tivesse jogador, ele ia brigar pela outra coisa. Cada um briga pelo seu. Então, essa decisão, se tiver mudança ou não, ela será política. Não acredito que será via STJD, não acho que o STJD vai mudar. Não acredito que o Corinthians não entre em campo, e nem o Vasco, acho isso muito difícil de acontecer. Aí tem 2 possibilidades. Uma seria uma briga jurídica, eles irem para a justiça comum. Não sei se eles vão chegar a esse ponto. E a outra decisão política, que aí poderia mudar na política, é se outros clubes entrarem junto. Por que outros clubes?
porque com a transferência dos jogos da Copa do Brasil para o fim de semana, jogos do Brasileiro foram antecipados para quarta e quinta. E quem for jogar na quarta e quinta pelo Brasileiro vai jogar provavelmente desfalcado de seus principais jogadores. Então, além dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil, essa mudança envolve os seus adversários no Brasileiro. O Vasco vai jogar com o São Paulo. O jogo foi antecipado para quarta, um dia depois da data FIFA. Então o São Paulo, que não tinha nada com isso, que ia jogar só no fim de semana com o Brasileiro, com a volta dos seus jogadores convocados, né? O Bobadilha, talvez o Arboleda, que são os jogadores do São Paulo, ele vai ter que jogar quarta, provavelmente desfalcado. E ele não tinha nada com isso. O adversário do Atlético Mineiro é o Fortaleza, também vai jogar quarta, desfalcado de jogadores convocados. O Kevin Andrade, venezuelano, Kusevich, chileno. Fortaleza também não tinha nada com isso e agora vai passar a ter desfalques. Na quinta foi antecipado Flamengo e Fluminense. Fluminense é o adversário do Flamengo. Fluminense provavelmente jogará sem John Arias, que eu acho que é o seu principal jogador. Ele jogará a terça pela Colômbia, ele é um titular da Colômbia, e tem que jogar a quinta no Rio. Ou ele não vai jogar, ou ele vai jogar numa condição bem inferior, 48 horas depois de jogar pela Colômbia em outro país. E o outro que também acabou sendo envolvido, que não tinha nada com isso, é o Atlético Paranaense, que vai jogar com o Corinthians, por enquanto marcado para quinta-feira, 2 dias depois da data FIFA, que pode jogar sem o Canóbio. Então, se São Paulo, Fortaleza, Fluminense e Atlético Paranaense, que acabaram prejudicados, não tinham nada com isso, iam jogar só no fim de semana e passam a jogar no meio de semana, logo depois da data FIFA, porque os jogos dos semifinalistas da Copa do Brasil foram antecipados para o meio de semana. Se esses 4 entrarem junto com Corinthians e Vasco, aí já são 6. Aí na política pode mudar alguma coisa. 6 clubes já é diferente de 1 ou 2. Não reforça. Por enquanto eles não falaram nada, nenhum desses 4. Reforça ainda mais aquilo que nós dissemos aqui. Você acha que um cara sozinho pode tomar essa decisão? Não, sozinho não foi tomado. Foi consultada a Globo e provavelmente foi consultado até o SBT, porque o SBT transmite a Copa Sul-Americana, que o Corinthians está envolvido. Os jogos da Copa Sul-Americana, o SBT tem feito de terça-feira. O Corinthians, com essa mudança, ele passa a jogar domingo contra o Flamengo. Então ele não poderia jogar na terça-feira o jogo com o Racing na Sul-Americana, que terça é o dia que o SBT tem transmitido, e o SBT escolheu fazer Corinthians e Racing na semifinal. E esse jogo foi marcado para quinta, ou seja, o SBT topou fazer o jogo quinta, para que o Corinthians possa jogar domingo. Se ele joga domingo, ele não pode jogar terça, que é o dia que o SBT transmite a Sul-Americana. O SBT topou fazer quinta. Então foi uma coisa que foi muito conversada antes dessa decisão. Conversaram com todo mundo, menos com os clubes. Então acho que a única chance de mudar na política... Olha como eles são fortes, como eles têm relevância. Então, e eles acham que vão mudar agora. Então, eu acho que a única chance de mudar na política é se São Paulo, Fortaleza, Fluminense e Atlético Paranaense forem junto, com Corinthians e Vasco. Aí 6 já é um outro peso. Eu insisti... Só um minuto. A gente precisa ir para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, não sei se quem queria falar era o Flávio ou o Vanderlei, eu vou passar a palavra, mas só uma observação, né? Porque o Bruno, ele fala dessa situação aí dos clubes, né? Que seriam mais clubes. Cara, mas eu já acho que Vasco e Corinthians, com o gigantismo que os dois têm, e sendo 2 dos semifinalistas da Copa do Brasil, eu acho que já pode ter uma força política muito forte aí. Não porque são os dois só apenas pelo gigantismo, porque eu falo, são poucos os clubes que têm torcidas nacionais, né? Vasco e Corinthians são 2 desses clubes, eles têm peso. Mas, além disso, eles são 2 dos semifinalistas. Vocês não acham que isso já teria um peso suficiente para haver alguma mudança? Imagina se eles batem o pé. Não, vamos entrar. E, claro, se eles têm coragem para manter essa decisão, a CBF vai ter que fazer alguma coisa. Asmar, é óbvio que eles têm força, mas tem força até a página 3. Né? Porque eles têm relação com as emissoras de televisão, relação comercial importante, recebem os direitos. Em muitos momentos as emissoras de televisão adiantam um ano à frente, 1 ano, 2 anos, né? Para ajudar o caixa de alguns clubes que andam apertados.
Tem uma relação comercial muito profunda. Ah, não, foram as televisões que concordaram e pediram para fazer isso. Então tem que ter transparência, não é? Eu acho, será que ligou mesmo para alguém? Não, é a falta de transparência que provoca toda essa fumaça. A primeira coisa que tinha que ser muito nítida por parte da CBF era, olha, atenção, houve um pedido do Flamengo, ele tem esse problema, houve um pedido do Atlético, tá certo? Vamos consultar, a primeira coisa, vamos consultar as duas outras equipes. Numa possível mudança, vocês concordam? Não concordam? Olha, vocês podem até não concordar, mas é um pedido das emissoras de televisão. Se as emissoras falarem com você, explicarem o que elas desejam, vocês poderiam mudar. Sabe? Conversa. Agora, anuncia. E os clubes vão para o mercado e dizem que não foram consultados, foram os últimos a saber. Eu sei, Wander. Isso a gente já está debatendo há um tempo. Mas já está claro que eles não escutaram alguns clubes. Que eles não escutaram, não concordaram. E agora? Porque sim, a CBF é uma zona, Sempre foi. Só que, como disse o Mauro César aqui uma vez, é uma ditadura. Não tem esse negócio, não, é democrático. Porque muito se fala, né, quem tenta defender às vezes, mas todos os clubes assinam. Não é assim. E já foi falado pelo Marcelo Paes aqui, em entrevista pra gente também. Não é assim, todo mundo assina, não. Às vezes eles só recebem a notícia, é isso aqui que vai acontecer. E foi o que aconteceu. Augusto Melo e Pedrinho estão deixando claro, não concordaram. São 4 times nas semifinais, 2 não concordaram. A CBF decidiu. Eu tenho dúvidas se eles não concordaram ou eles não foram consultados. Ou não foram consultados e estão dizendo que, olha, se fôssemos consultados, não teríamos concordado. Entendeu? Eu tenho essa dúvida. Mas nos dois casos, já teria embasamento jurídico para a CBF ter que voltar atrás, não? Pode voltar. Agora, a gente não sabe se ela tem essa grandeza. Olha, fizemos lambança e vamos voltar atrás. Não sei se será possível, mas e se ela já recebeu o aval e as programações das emissoras de televisão já estão montadas com essa mudança? As TVs pagam as contas. Então o Corinthians vai brigar com quem paga a conta, o Vasco vai brigar com quem paga a conta e que dentro de alguns meses ou em temporadas futuras poderão ter outros negócios comerciais? Já estão brigando, né? Já estão brigando. Se eles já recorreram ao STJD... Uma coisa é brigar. Já estão brigando. Wander, eu só tenho que voltar para a rádio em 20 segundos para a gente continuar esse debate, porque realmente você pergunta, eles vão brigar com a TV? Já estão brigando. Se a TV concordou, eles não, e eles estão recorrendo ao STJD, eles estão batendo de frente. Aí que tá. Só que a gente vai ficar nesse dilema se é possível ou não a CBF voltar atrás, mas que os clubes vão tentar, que não foram consultados ou foram e não toparam, sim. Voltando para a rádio, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. É isso, é um assunto que a gente vai falar a semana inteira, porque vão ter, né? Vai desenrolar esse assunto. A semana inteira, vão ter desdobramentos aí. A semana toda. E que a gente não sabe o que pode acontecer. Mas aí eu concordo com o Vanderlei Nogueira. Tem que ser rápido se for mudar alguma coisa. Senão as televisões vão chamar programação, vão se planejar. Não é fácil você fazer uma transmissão com a magnitude que tem uma semifinal de Copa do Brasil. São funcionários que você tem que mandar para um local. É caminhão, é satélite, é tudo. Então, se for mudar, tem que ser logo. Senão, não vai mudar. As televisões não vão mudar todas as suas grades e todo o seu planejamento para mudar em cima da hora. Por isso, Asmar, que eu falei que eu não acredito na intensidade da indignação. Eu tenho o direito agora, amanhã eu posso mudar, porque chega uma informação nova, eu não sou maluco, não vou ficar agarrado numa informação que não bate. Mas eu posso entender que essa briga que você falou é cenográfica. Tá jogando pra galera. Né? Porque não vai, esse negócio de ameaçar não entrar em campo, eu não acredito que essa ameaça pode valer, pode ser cumprida. Né? Eu acho que não, que a lambança foi feita pela CBF. Ok, ela é a responsável pela lambança, o presidente da CBF, porque o diretor técnico da CBF não teria autonomia suficiente para fazer uma mudança com essa amplitude que nós colocamos aqui.
Isso é coisa de quem manda, quem assina o cheque. A gente já falou a respeito disso, né? Agora, o que ela vai fazer? Eu não sei o que ela vai fazer. O que você faz quando você faz uma lambança? Você pede desculpas, imagino, né, o mais natural. Pede desculpas e volta atrás. Dá tempo de fazer isso? Eu não sei como estão as coisas nos corredores da CBF. Não dá mais para mudar. O Corinthians e o Vasco vão ter que engolir. Então, qual é o cenário? Aí, série Netflix, faz um escândalo, certo? Vai na porta da CBF, vai na porta de onde quiser, abre faixa, não sei o quê, vai para campo e joga. Ok? Esse é um cenário? Eu acredito mais ou menos nisso. Agora, quer saber? Eu desconvoco a minha delegação, ninguém está convocado para concentração, não vamos jogar. Isso é impensável na minha cabeça. Eu acho que os dirigentes, nem o Pedrinho e nem o Augusto Melo, fariam isso, mesmo com azia, indo para campo.